Mais uma vez, revisitando One Piece no SideQuest. Como eu tinha dito naquele vídeo do Zoro, eu queria recuperar alguns assuntos aqui sobre o One Piece, porque sempre tem muito comentário legal e muito comentário que dá mais assunto pra gente e acaba não sendo abordado direito, né? Então, se o SideQuest tá aí pra isso, vamos falar de coisas paralelas aí. E o One Piece é muito grande, tem muita coisa pra falar, e a gente ainda vai falar pra caralho de One Piece mais pra frente, e toda semana no Shonen Quest. Então ainda tem muita coisa pra ser dita. Mas, naquele vídeo eu tinha prometido que eu queria falar sobre realismo em One Piece, porque esse é um assunto sempre muito interessante, porque sempre rola nas internets da vida o pessoal que, quando você começa a pensar muito sobre um anime, o pessoal fala, ah, mas é só um anime, pra que pensar tanto sobre isso? Ah, é desenhinho, para, não quero realismo em One Piece. Isso nasceu daquele comentário que a gente falou, eu e o Urso falamos, e o Mugi discordou, porque ele tava... Na verdade, o Mugi tem razão no que ele fala, mas não é exatamente o que eu e o Urso estávamos dizendo. Que eu e o Urso dissemos que o Luffy não é um bom capitão. O Mugi falou que ele é um grande líder, e isso não está sendo discutido, ele de fato é um grande líder. E eu concordo com o Mugi nisso, mas ele realmente não é um bom capitão. E aí, a gente tem que começar a entender por que a gente está exigindo que ele seja um bom capitão e que ele faça o serviço de um capitão de verdade numa série que tem um peixe-vaca gigante, né? Porque é isso, o One Piece é uma série onde você come uma fruta e seu braço estica, né? E isso não faz o menor sentido, e eu não quero realismo em One Piece, óbvio que eu não quero. Essa é a palavra que as pessoas confundem, realismo. Não quero realismo. Realismo é uma escola literária que tem mais a ver com falar do cotidiano do que... Porque antes falava-se muito sobre a alta, os altos, família real e tudo mais, pessoas de cima da sociedade, e o realismo veio para quebrar isso, para falar das pessoas de baixo da sociedade, né? Pessoas comuns. E aí também tem a corrente do naturalismo e tal. E, enfim, tem várias coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Porque One Piece não é real, One Piece é fantasia. One Piece não está falando de pessoas em castas baixas da sociedade, porque essa sociedade não existe. O que a gente tá querendo falar aqui é verossimilhança. E é aí que as pessoas também, às vezes, parece que não entendem muito bem o que significa verossimilhança. Pesquisando um pouco sobre o termo, eu tentei achar alguns textos bacanas sobre isso, eu acabei achando um texto o nome do cara é F.E. Sparshott, e o nome é Verdade na Ficção, Truth in Fiction. Esse cara, da introdução do texto, diz que ele é, acho que reitor ou diretor da Universidade de Toronto, né? Suponho que seja isso, deixa eu só conferir. Ele é o chefe do departamento de ética da Universidade de Toronto, ou melhor, era em 1967. Se ele estiver vivo ainda hoje, parabéns pra ele. Enfim, é um texto muito legal sobre verdade na ficção, onde no texto ele tá retrucando, ele tá respondendo um artigo de um outro cara, Margolis, e esse Margolis, ele tem uma visão que eu vejo muita gente na internet tendo, que é o seguinte: se é ficção, não é real, não exija nada disso. Então o cara fala, por exemplo, que é o exemplo que eu mais gosto, que o cara fala, se existe uma cidade ficcional cujo nome seja o mesmo nome de uma cidade real, ele dá o exemplo de Montreal, que eles estão no Canadá, então, se existe uma Montreal num livro de ficção, a única semelhança entre a Montreal ficcional e a Montreal de verdade é o nome e qualquer outra característica que o autor queira colocar lá. Mas a Montreal da ficção não é a Montreal real, porque ficção não é verdade. E aí, o Sparshott responde dizendo que, na verdade, não é bem assim. Que, na verdade, qualquer ficção conta com a memória do leitor. Então, se eu tô fazendo uma história que se passa em Londres, eu tô contando que a pessoa tenha memórias do que é Londres e complete com os detalhes que eu tô dando. Se eu coloco detalhes ali que não condizem com a Londres da memória das pessoas, o meu texto perde verdade, ele perde verossimilhança, né?
porque ele precisa ter alguma relação com o que as pessoas acreditam que seja verdade. Se eu falo que minha história se passa em Londres, e aí eu falo que eles estavam no calçadão de Londres, e aquela gostosa de biquíni estava jogando futevôlei em Londres, você tá maluco? Isso não é Londres. Aí eu falo, não, a minha Londres tem... É imbecil, né? A não ser que você realmente esteja fazendo algum tipo de paródia e tal, mas na maior parte dos casos você só tá quebrando com o que a pessoa acredita que seja verdade. Está quebrando com a verossimilhança do texto. E aí que tem uma frase muito interessante do próprio Sparshot, que em suma, não existe nenhuma outra possibilidade de imaginar um mundo senão manipulando a memória de outros, né? De one's memory, a memória de alguém. Então, quando você constrói o seu mundo ficcional, você está manipulando memórias. Mesmo que ele seja completamente ficcional, mesmo que ele seja completamente fantasioso. E aí que a gente volta em One Piece, por exemplo. One Piece, por mais que seja um mundo onde você come uma fruta e essa fruta faz o seu braço esticar, de qualquer forma existem detalhes ali que você entende que são do mundo real. A física é mais ou menos a mesma. Tirando as partes que ele realmente faz a física ficar nada a ver, tipo o Bug separa partes do corpo, se fosse a física real, ele ia separar partes do corpo, legal, ia sair sangrando pra todo lado. Cada parte do corpo dele ia estar jorrando sangue dos dois lados, assim. Mas... Por exemplo, o navio é como um navio que a gente conhece. Ele tem aquele formato arredondado que permite que ele flutue e tal. Ele é feito de madeira, naquele caso que não é um mundo assim tão moderno, ele é feito de madeira. Ele tem a vela do tamanho certo, na proporção certa para o barco dele. A própria Nami, ela fala... A Nami é uma das personagens, nesse sentido, que mais colaboram para a verossimilhança com o mundo que a gente conhece, porque tudo que ela fala, eu acredito... Eu espero que tenha sido pesquisado, mas tem um fundo de verdade ali naqueles estudos de meteorologia e tal. A primeira cena dela é ela olhando pro céu, depois de roubar uns caras, né? É ela olhando pro céu e falando da pressão atmosférica que vai chover e chove, né? E ela tem muito disso nessas coisas de meteorologia e cartografia que ela entende e que fazem total sentido. Ou seja, não é um mundo completamente novo, onde a meteorologia funciona de outra forma. Até, esse é um lugar que neva, então não faz sentido que você esteja navegando e de repente tem uma ilha que está nevando do nada. Beleza, só que o efeito da neve é o mesmo do efeito da neve no nosso mundo. As pessoas sentem frio e você consegue se relacionar com isso. Ou até em outros níveis, tipo dramas reais, sabe? Quando o Going Merry tem que ser sacrificado e o Usopp chora, você entende por que ele está chorando, porque você entende que aquele é um sentimento de um ser humano real. Aquele barco significava muito pra ele tem que ser destruído e ele tá chorando porque ele tá perdendo algo que significava na vida dele, entende? Isso é verossimilhança. Verossimilhança não é realismo. Verossimilhança é parecer verdadeiro. Verum, verdade, similis, similar. Então, parecer verdade, certo? E as séries ficcionais de fantasia e tudo mais, eles têm que estabelecer o seu próprio nível de verdade, o seu próprio nível de suspensão de descrença, digamos assim, né? É aquela coisa, eu acredito em um monte de coisa em One Piece, mas se o Usopp vencer um almirante da marinha com um soco só, eu não vou aceitar, porque isso não faz parte da verdade de One Piece, entende? Ou então, recentemente no Naruto, só cortando um pouco de One Piece, teve um capítulo muito interessante que rolou até uma discussão no Shonen Quest, que é o seguinte, a Sakura, ela faz aquela cura ninja, né? Ela faz medicina ninja, que é tudo com chakra, tudo com poder. Ela faz um Paranauê lá com a mão e pá! Luz, cura. Beleza, é mágica, eu aceito qualquer coisa que você mostra ali, porque é mágica, não é do meu mundo, eu não posso contestar. Até certo ponto, né? Mas aí tem uma hora que o Naruto tá quase morrendo que ela começa a apelar pra uma medicina que a gente entende, né? Ela faz respiração boca a boca nele. Não é tipo, eu vou fazer o chakra fluir para ele respirar. Não, ela faz respiração boca a boca porque é a única coisa que sobra. E isso a gente sente como real, porque a gente sabe que isso existe no nosso mundo. E aí ele acaba ficando bizarro quando ela corta a lateral da costela dele pra ressuscitar o coração, batendo o coração, e ela atravessa costelas com a mão, né? Ela acabou com as costelas do Naruto, basicamente.
Então, esse é o tipo de coisa que quebra o realismo. E aí, voltando no One Piece, voltando na questão do capitão, é aí que a gente fala que às vezes a gente exige esse tipo de coisa porque são coisas que a gente sabe que existem, sabe? Eu não vou exigir que, tipo, se ele estica o braço, a física diz que ele não teria rigidez o suficiente para dar um soco com aquela potência. Porque quanto mais esticado, menos força ele vai ter, porque a força está dissipando, força de tração. Não sei, eu tô chutando, eu também não entendo porra nenhuma de física, vocês vão contestar pra caralho o que eu falei aqui. É um exemplo do tipo de contestação que eu não estou fazendo. Mas, por exemplo, o trabalho de um capitão continua sendo o trabalho de um capitão. E o Luffy, supostamente, é o capitão do barco dele, né? Então a gente exigiria que o Luffy tivesse funções de capitão. Tá certo que boa parte da graça do personagem, e eu não estou contestando a graça do personagem, não tô falando que isso faz a história ficar ruim. Eu, pelo menos. Boa parte da graça do personagem é que ele quebra com tudo isso e ele não é o capitão normal que a gente esperaria que fosse, né? Mas se você quer saber o que um capitão de verdade faz, olha pra Nami. A Nami é o capitão. A Nami dá ordens, a Nami define pra onde eles vão navegar, a Nami controla o rumo do barco. Ela tem o mapa, ela tem a bússola, ela tem o conhecimento meteorológico, ela tem o conhecimento do mar. Ela é o capitão. É ela que controla aquela merda. Ela que, por exemplo, raciona os lugares onde as pessoas vão estar, né? Ela define mulheres são aqui, homens são aqui, vocês não se misturam, ou seja, ela está organizando pessoas. Ela é boa a parte do controle da comida, por exemplo, ela e o Sanji, mas enfim, ela também controla esse tipo de coisa. Ela tem a plantação de laranja e tal, e ninguém toca nisso. Ela é a pessoa que rouba num navio pirata, então até a função de pirata no navio é ela que faz melhor. Então ela é o capitão. O Luffy não dá nenhuma ordem. É isso que a gente fala, que perde a verossimilhança, entendeu? Isso não estraga a história, isso não é exatamente uma característica ruim, mas também não é esse tipo de coisa de, não, é uma história de fantasia, o cara cria fogo com a mão, tanto faz. Não é assim que funciona. Quando uma série determina certos níveis de suspensão de descrença e de verossimilhança e quebra isso, é uma quebra que é sentida, sabe? A gente entende que o trabalho de um barco continua sendo o mesmo em One Piece, o barco continua sendo o mesmo em One Piece, as funções de um capitão continuam sendo as mesmas em One Piece, que você vê por outros capitães de outras embarcações. E se o cara se coloca como capitão e não dá absolutamente nenhuma ordem e atrapalha o trabalho de capitão, então sim, isso está quebrando a verossimilhança da coisa, entendeu? E isso pode ser colocado como um argumento, sim. Não é só porque é fantasia que dane-se. Esse é o ponto. Esse é o meu ponto pra muita coisa, inclusive. Não é só porque é ficção e fantasia que dane-se, que tudo vale. Não é bem assim. E quando a coisa é quebrada, você como leitor, você sente que você sabe disso, certo? Então, pode ter ficado um pouco confuso, eu espero que vocês tenham entendido o que é verossimilhança, ou seja, parecer real, dar a sensação de real e fazer uma relação com as suas memórias, da sua experiência de vida com aquilo da ficção, para que você entenda que aquilo faz sentido, mesmo que seja fantasia. Então isso é verossimilhança, parecer real. E o que é realismo, que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não estamos exigindo realismo da história sobre o peixe-vaca gigante nos mares do leste do mundo, que a geografia não faz o menor sentido, porque só tem mar e uma linha de terra. Né? Não é isso. A gente quer verossimilhança, certo? Até a próxima e falou aí.